Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como toda segunda-feira ao vivo, através do seu televisor e do seu computador. O Sexo, Arroz e Internet tem como principal característica convidar pessoas muito especiais para dizerem aquilo que pensa a respeito de algum tema que passa assim, rapidamente pela minha cabeça. Na verdade, o que eu procuro construir é através da sua opinião unida, a união dos meus convidados, que nós consigamos concluir alguma coisa acerca daquilo que sempre passa pelas nossas cabeças. Nossa, que complicado. Não, na verdade eu quero levar os meus convidados para dentro da sua casa. Eu quero que vocês entendam que eles, apesar do que fazem ou por que fazem o que fazem, também têm algumas opiniões que perpassam pela sua vida pessoal e não apenas na sua vida profissional. Hoje é uma oportunidade única. Os meus convidados não são só especiais, eles são especialistas em um determinado assunto. Posso apostar com vocês que eles estão aqui em casa, assim como você, aqui no programa, como vocês estão em casa, imaginando que eles vão falar sobre aquilo que eles são realmente especialistas. Acho que não. Na verdade, eu quero convidá-los a falar de alguma coisa que passa pela especialidade deles, mas me interessa saber o que eles têm para me dizer sobre o assunto, sem especializar em nada. Vamos junto? Questão de opinião é o tema de hoje. E o tema mesmo, eles acabaram não descobrindo. Bem-vindos, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu não tenho nem de como dizer o quanto eu estou me sentindo honrada com esse quarteto de peso aqui. A responsabilidade é enorme. Dr. Paulo Gentili, muito obrigado pela sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Há muito tempo queria trazê-lo, estou muito orgulhosa de ter conseguido. João Borda, segunda vez já no programa, vez, né, Mara? Já passou aquela fase de que será que vão falar? Do nervosismo inicial, né? Aquela coisa que você não tem experiência tensão. com televisão, tudo isso você já superou. Já superei. Que bom, seja bem-vindo. Obrigado, Mara. Professor Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço também. É uma honra tê-lo aqui. E Álvaro Truitt, doutor Álvaro Truitt, que honra, que honra. Já eu conto. Mara. Já eu conto para vocês como é que esses quatro aqui passam pela minha vida, mas antes vamos ouvir o que a Cris Meneguzzi tem para falar pra gente. Boa noite, Cris. Boa noite, Mara, tudo bom? Boa noite, nossos convidados, o pessoal de casa. E mais uma vez a gente vai contar com você aqui juntinho da gente. Não esqueça que pelo telefone a sua participação também vale o sorteio da Paraler. É o no 2111-2133. Também pode mandar sua pergunta, falar ao vivo. E pelas redes sociais no facebook.com/programa sai ou pelo Twitter, twitter.com/programa sai. Estou esperando a sua participação. Bom, e você também não pode esquecer que o programa tem aquele sempre seu esperado sorteio da Paraler. Você não vai perder, né? Já começa a ligar para cá, porque você vai ganhar um livro da sua escolha, não é bacana? Participa porque você vai ganhar. Dessa vez eu estou com fé que você vai ganhar. Eu vou quebrar uma própria regra que eu mesma criei, né? Uma regra própria do programa, e já vou dizer por que eu convidei os quatro para o mesmo programa. Eu podia ganhar 4 audiências diferentes em programas distintos e eu preferi reuni-los todos aqui. Porque o Dr. Paulo Gentili, como todo mundo já sabe em casa, é juiz da vara da infância do menor. Eu vou checando e vocês vão me corrigindo, certo? João Borda é jornalista, mas atualmente está desenvolvendo um trabalho bastante interessante em relação a drogas e adolescência e coisas afins. Exatamente. Acertei. Perfeito. Estou certo. O professor Eduardo tem um livro escrito sobre adolescentes ou para adolescentes? Sobre violência escolar. Sobre violência escolar, quer dizer, passa pelo tema da adolescência Exatamente. também. E doutor Álvaro é pediatra, certo? Certo. Então vamos falar disso. A opinião que eu quero ouvir de vocês é aquele tema que está absolutamente tomando conta dos noticiários, da rede social. E eu quero ouvir primeiro, antes de mais nada, a opinião pessoal de cada um, sem a especialidade interferir, se é que a gente consegue. É a maioridade penal. Que a gente já sabe, para quem não está acompanhando, o governador sugeriu uma reforma nisso, não é isso? E está criando uma polêmica enorme. Então, não vou nem começar pelo Dr. Paulo, que já deve ter uma resposta bastante afiada para isso, vou começar por aqui. Álvaro, se a gente começar a pensar sobre o âmbito da medicina, sobre o âmbito da pediatria, o que a gente chama de criança, o que a gente chama de adolescência? Então, assim, de forma científica, né, a gente chama criança até os 10 anos de idade e dos 10 aos 20 anos de idade seria a adolescência.
Até os 20 anos? Até os 20 anos de idade. Pela medicina? Isso. Aí você divide essa fase da adolescência em pré-púbere, púbere e pós-púbere. Eu estou na pós-púbere, por exemplo. Né? Você é próxima dos 20 anos. A Cris já passou um pouquinho. Eu estou na púbere ainda. Você está na púbere ainda. Mas essa é a divisão. E, logicamente, a infância, que é abaixo de 10 anos de idade, você tem desde do recém-nascido, que vai até o mês de idade, depois vem o lactente até os 2 anos, o pré-escolar que vai até os 6 anos, e depois o escolar que vai até os 10. Bom, então, cientificamente falando, essa hoje é a nomenclatura que você usa para caracterizar essas várias fases aí do desenvolvimento do ser humano nessa fase da vida. Tá, com esse esclarecimento, se a gente levar a maioridade para o que ela é hoje, que é os 18 anos, ou para os 16, que é a proposta, em qualquer um dos casos nós vamos estar falando de adolescentes. Exatamente. Tá, tecnicamente, cientificamente, estamos falando de adolescentes. É nesse sentido que o seu trabalho vem sendo desenvolvido, João? Eu tenho trabalhado com drogas voltado especificamente à prevenção. Eu particularmente entendo que você consegue mudar alguma coisa na sociedade atingindo essa faixa da juventude, porque ainda é possível você concorrer com as informações que chegam para eles, vindas, por exemplo, dos traficantes. Então, eu acho que esse aliciamento a gente pode quebrar, pode criar uma resistência trabalhando preventivamente. Esse é o meu olhar em relação a essa juventude. Tá, e daí desse gancho o professor tirou o livro que escreveu. Exato, eu acho que o caso das drogas é um dos estopins do meu trabalho, que é o caso da violência escolar, né? Que é o que acaba, a gênese de todo o problema que leva a violência que é social para dentro dos muros escolares. Eu também... Tá, em uma palavra, já vou chegar aí, viu, doutor Paulo? Em uma palavra, e depois a gente desenvolve o tema. Doutor Álvaro, a favor ou contra a modificação da idade penal? A favor. A favor. Totalmente professor? a favor. Sim, a favor da gente se debruçar sobre o problema, mas não só literalmente diminuir de 18 para 16 ou para 14, e sim uma questão de uma adaptação. Tá, e a gente vai discutir que adaptação é essa, João? Não, eu acho que não deve haver mudança. Eu acho... Bom, depois eu vou expressar ao longo do programa minha opinião, mas particularmente sou contra. É contra? Sou contra. Gente, adorei. Agora, finalmente, o doutor Paulo, que tem uma visão jurídica a respeito do assunto, sem falar essa inclinação natural, que quem já teve com o doutor Paulo sabe que é mais do que uma profissão, é quase uma dedicação paterna que ele tem com os adolescentes, com as crianças que estão sob a jurisdição dele. Então, eu queria ouvir a sua opinião, doutor. Pessoalmente, eu sou contra a redução da idade penal, porque acho que isso não resolve o nosso problema. Como já é do senso comum, se eu reduzir de 18 para 16, eu não vou atingir o menino de 15, que já se envolve com crimes graves. Se eu reduzir para 15, eu não vou atingir o de 14. Ou seja, mexer no critério de idade não vai resolver o anseio da sociedade, que é o de responsabilizar efetivamente o jovem autor de crime. Eu penso que nós temos uma solução mais inteligente e que não seria inédita porque já é utilizada em outros países, que é o de manter uma regra geral estabelecendo a maioridade penal a partir dos 18 anos e permitir ao juiz que ele supra a idade penal em alguns países da pessoa. Da Europa isso já acontece. No Canadá, por exemplo, há muitos anos isso é utilizado. A regra geral é que o adolescente, a pessoa só vai responder como criminoso comum a partir dos 18 anos. Mas em determinadas situações, obedecendo a critérios objetivos, o juiz pode remeter esse jovem, embora ainda adolescente, para o juizado criminal de adultos. E aí ele vai responder como se fosse uma pessoa adulta. Doutor, eu queria muito acreditar, eu quero muito ser convencida disso, mas quando o senhor usa o país Canadá como comparação, eu já fico pensando nas diferenças enormes sociais, culturais, estruturais que nós temos em relação ao Canadá. O que funciona lá não sei se funcionaria. As causas da violência são as mesmas em qualquer país do mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil. Se a gente for olhar o que leva o jovem a praticar crimes, nós vamos encontrar total identidade.
Não é por acaso que a legislação de infância e juventude ela é praticamente a mesma em todos os países. É verdade. Então, eu queria dizer para vocês do que eu tenho conhecimento. Por exemplo, na Argentina, a idade de maioridade penal é 16 anos. Nos Estados Unidos também é de 16 anos. A diferença dos Estados Unidos para a Argentina, por exemplo, é que nos Estados Unidos ele é julgado como adulto. Na Argentina ele é julgado e, se condenado, é tratado de maneira especial, voltado para a criança e a adolescência. Álvaro, a sua opinião, por que a favor? Eu não entendo, Mara, que realmente haja... O porquê da idade de 18 ou 16? Qual que é exatamente essa diferença? Quer dizer, o que muda de que muda? Nesses 2 anos? Porque diz assim, então por que não ser 20? Por que não ser 22? Por que não ser 25? Eu acho que o que na verdade tem que caracterizar é o seguinte: como que o jovem de hoje está se comportando? Ele está se comportando como, por exemplo, na minha época, o jovem de hoje de 16 anos ou de 18 anos, ele é exatamente igual a mim, quando eu tinha 18 anos ou quando eu tinha 16 anos. Essa é uma pergunta que eu vou deixar para o segundo bloco. Eu quero saber como era o adolescente Álvaro Truitt. Então, eu vejo isso, cuidando dos meus pacientes, que absolutamente são diferentes. Eu não consigo me enxergar, em hipótese nenhuma, em nenhum daqueles que hoje eu atendo no consultório com os problemas característicos daquela faixa etária. São absolutamente diferentes dos da minha geração. Não vou dizer para você se é melhor ou se é pior, porque eu acho que é muito esquisito a gente dizer, minha época, eu não sou saudosista disso, eu acho que na verdade o tempo começa a mudar e a gente, graças a Deus que a gente muda e vai vendo as coisas de uma forma diferente. É bastante diferente, porque se pensarmos em mudança, faz sentido que a gente mude também nos outros aspectos. Isso, a gente mude no aspecto. Mas hoje, eu posso dizer o seguinte, se na minha época eu seria considerado maior com 18 anos, hoje, na minha opinião, essa regra não vale. Tá, eu queria quebrar também uma outra regra, que é aquela coisa assim, que todo mundo fala que aquela que é o entrevistador tem que se manter isento, não é isso, jornalista Borda? Exatamente. Só que assim, na verdade eu não sou uma entrevistadora, isso aqui é um bate-papo entre nós, e eu vou me colocar em nome dos psicólogos. Existe uma corrente fortíssima entre os psicólogos que é absolutamente contra a alteração da idade penal. Eu, Mara, particularmente, pautada na minha profissão, sou absolutamente a favor. Né? E a gente vai discutir isso ao longo aí da nossa conversa. Eu concordo com o Dr. Gentili, eu não sei se o termo que eu vou usar, esse empoderamento dos magistrados, né, dando esse poder para eles decidirem, porque eles são obrigados hoje em dia, na hora de julgar um crime de um menor ou de um adolescente, eles têm que se basear numa lei, que é o ECA, na década de 90, né? O ECA é de 90. E em 1990, os crimes que haviam eram os trombadinhas na Praça 15, aquele menino que cheirava cola, abandonado, era uma outra situação. Exato. Hoje pegava uma bala no supermercado. Exatamente, o próprio crime famélico, né? E hoje em dia não, hoje em dia o jovem, o adolescente, infelizmente, está matando, está cortando cabeça, né? Desculpa, mas é isso que está acontecendo. Está traficando droga, está assaltando a mão armada. Está chefiando quadrilha. Exatamente. Olha, posso me permitir, respeitosamente, só discordar por uma razão. Eu concordo que o ECA está defasado. Não tenha dúvida, eu acho que qualquer lei ela é feita... Não é para o juiz, não é para o psicólogo, não é para o deputado que a faz. É feita para atender os anseios da comunidade. Sociedade. Então ela só vai ser uma lei boa se ela atender esses anseios. E parece claro que cada vez mais os anseios da nossa sociedade, da comunidade, é que haja uma responsabilização efetiva do adolescente. E não punição. Ou seja, a sociedade está rejeitando, ela já vem rejeitando e faz isso agora de uma maneira mais veemente, sem o pudor de alguns anos atrás, está rejeitando aquela opção do legislador de simplesmente pegar o adolescente infrator e inseri-lo num programa socioeducativo. Não, a sociedade quer que ele efetivamente seja punido se cometeu um crime mais violento. Sim. E longe de dizer se isso está certo ou está errado, eu acho que a lei tem que atender aos anseios da sociedade. Senão ela não serve, ela vai ser anacrônica, ela vai ser inadequada. Mas o fato é que
Por exemplo, em Ribeirão Preto, a década de 90 foi uma década marcada por crimes de extrema violência. Nós tínhamos em Ribeirão Preto, durante toda a década de 90, um número absurdo de homicídios. Nós chegamos a ter quase 300... Não, quase 300 homicídios, crimes de morte praticados num único ano. Eu me lembro que em 1998, 99, foram atribuídos 80 crimes de morte a adolescentes. Foram julgados por mim. Sim. Cerca de 80 adolescentes acusados de terem matado alguém num único ano. Isso veio diminuindo. De uma maneira geral, foram caindo os homicídios em Ribeirão Preto. Hoje, nós temos cerca de 2 ou 3 homicídios praticados por adolescentes em Ribeirão Preto. Certo. A que o senhor atribui? Não sei lhe dizer, é um fenômeno que se verificou no estado de São Paulo inteiro, uma redução drástica no número de homicídios. E isso foi muito sentido em Ribeirão Preto. Não sei se vocês se lembram, se já estavam aqui em Ribeirão Preto na década de 90, mas ali surgiram 2 movimentos. Um era o Ribeirão pela Paz, o outro foi o Reage Ribeirão, que vieram num contexto de muita violência urbana. Certo. De lá para cá, o que nós tivemos? O tráfico sobressaiu. Tivemos então, recentemente uma onda de violência bastante grande, não é, Virou Borja? arroz, feijão do fórum, né? Quer dizer, a cada 10 meninos processados, 9 tinham envolvimento com o tráfico, né? Agora, recentemente, de um ano para cá, mudou também essa equação. Isso. Hoje os meninos estão praticando crimes mais violentos. O que é o crime mais violento? É o roubo, é o assalto, é o roubo à mão armada, com intimidação. Alguns latrocínios, um especial que chocou muito, que foi o assassinato ali de um cidadão, um pastor. Que desencadeou toda essa polêmica, né? Inclusive. Agora, são momentos que a gente vive que nos levam a reclamar, então, com mais veemência, mas, doutor, a mudança da legislação. Não querendo interrompê-lo, mas já interrompendo, e indo um pouco em defesa à opinião do Álvaro e da minha, que foi muito semelhante, na verdade, quando a gente pensa na mudança da maioridade, a gente, não sei se essa, com certeza deve ter uma opinião mais clara sobre isso, deve ter uma informação mais clara. Não sei se essa é o anseio da sociedade, seja que eles sejam punidos, mas eu sou a favor, por exemplo, porque eu realmente não vejo diferença. Eu gostaria de falar sobre isso, Mara. De idade. Então, eu acho que é isso que é incoerente, porque se aos 16 anos, e eu vou usar aquele chavãozinho que está todo mundo usando, se aos 16 ele pode votar, se aos 16 ele pode não sei o quê, por que ele não pode ser compreendido com mais essa responsabilidade? Eu acho, desculpa interromper, mas eu acho o seguinte, Mara, primeiro, a minha opinião vem encarregada de uma autocrítica em relação ao papel que eu exerço como jornalista. A nossa sociedade vive sempre pautada por assuntos que geram essa atenção e que suscitam posições emocionais. Então a gente sempre é movido pela explosão de um fato, pela comoção, e passamos a ter, no cerne disso, um espírito de vingança. Nós queremos que esse adolescente pague pelo que ele faça. Nós queremos ver ele sofrendo. Eu acho perigosa Bom, então que fique claro que não é essa a minha posição, não é a sua também, né? Não é a sua posição. A minha opinião é essa. Eu tenho dúvida. Eu acho perigosa essa opinião. Ó, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está no meio do seu raciocínio, mas é que a gente já vai para o intervalo. Cris, também a nossa rede deve estar bombando, né? Tá sim, várias opiniões aqui. Olha só, eu não falei para vocês que o tema hoje era muito certo e o quanto eu queria ter esses 4 aqui. Aproveitem, participem no próximo bloco. A gente está indo para o intervalo comercial, coisa rápida, voltamos com você. Ribeirão Preto é uma cidade apaixonada. Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente informadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa cidade. Ribeirão Preto tem voz, cara, coração. Canal 20.
Paixão por Ribeirão. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa cidade. Ribeirão Preto tem voz, cara, coração. Canal 20. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e eu convido você que está em casa, eu sei que você está com um monte de questão aí, mas manda para a gente através da rede social para que a gente possa aproveitar ao máximo a opinião desses experts nesse assunto que a gente está tratando aqui hoje. Cris, rapidinho, como é que está a nossa rede? Tá, aqui a gente fez uma enquete, você é contra ou a favor, né, da redução da maioridade penal, e o pessoal, a maioria, fala a favor. Mas tem também aqui um comentário do Alexandre, e ele fala que tanto faz. Acho que isso é uma consequência de outros problemas. Mas desse jeito vão tirar as crianças das escolas para colocar nas cadeias. Desse jeito vai acabar fazendo sentido construir mais cadeias do que escolas. É uma opinião forte, né? Agora, nós terminamos o último bloco com o Borda tentando expressar a questão da vingança. Então, eu acho assim, a ONU esteve recentemente no Brasil e avaliou as penitenciárias brasileiras como péssimas e percebeu que muitos desses presos que estão lá não é por grandes crimes. Esses presos estão por crimes que, na verdade, poderiam até não estarem soltos e estão encarcerados. O que a gente vai fazer com os menores? Vamos jogar para cima dos menores um sentimento de vingança, de que eles paguem pelo que eles cometeram. Quando os menores, na verdade, são consequência de uma política de Estado e um comportamento social. Esses menores, que evidentemente estão cometendo crimes, são do nosso meio. Nós deveríamos, antes de mandá-los para a cadeia, tentar fazer uma inserção desses menores na nossa sociedade. Não jogar na cadeia, assim como a gente trata as drogas. Pega o dependente de droga e joga na cadeia. Faz a internação involuntária. Essas medidas são aparentemente legais, como efeito de estou resolvendo o problema, mas não resolve o problema. O problema é muito mais crucial do que isso. A gente está com uma ligação, vamos ver quem é que está com a gente. Alô? Alô? Quem está falando? É o Nelson Magalhães. Como vai, Nelson? Tudo bem? Tudo bem. Qual é a sua opinião a respeito? Tudo bem. Você está me ouvindo direitinho? É o seguinte, eu proporia... Estão ouvindo direitinho. Então pode falar. Eu proporia que se fizesse a punição dos maiores responsáveis pela violência no país, que são os deputados e senadores, e aí se poderia também fazer a mesma coisa com os menores. É uma troca aí, certinha. Entendi. Nelson, obrigado pela sua opinião. Fica de olho que a gente vai discutir esse assunto daqui a pouquinho aqui, tá bom? Obrigadão. Olha só, e isso me leva àquela questão que a gente tratou no começo, durante o intervalo aqui, que eu dizia, eu perguntei ao doutor aqui, eu falei, doutor, essa questão de ter um grande número de menores que são julgados e condenados e tal, ainda não passa por aquela questão do adulto infrator imputar a culpa pro menor, porque sabe que ele não tem uma punição à altura? Eu acho que esse é um dos questionamentos uma questão, da sociedade. A gente teve dois exemplos agora, por exemplo, o caso lá do Corinthians, lá na Bolívia, que ficou uma coisa que quase que clara, que alguém arrumou alguém ali naquele momento, vamos arrumar alguém para ser responsabilizado. Isso ficou meio que evidente. Meio evidente. E o outro caso é o caso do Vitor Hugo agora. E também ficou claro que parece que a família falou, olha, você matou, você apareceu na câmara lá do prédio, vamos lá que depois de amanhã você faz 18 anos. Então, vou te levar na delegacia agora. Depois que o doutor Paulo falar sobre isso, eu quero trazer um gancho para o doutor Álvaro. Essa intimidade ainda vai acabar nos entregando, né? O doutor Álvaro foi pediatra do meu filho, eu o conheço há anos, entendeu? Então, assim, por isso essa intimidade. Mas que essa questão da gente olhar, se a gente for perguntar para um adolescente não infrator, ele quer ter a maioridade aos 16 anos, porque ele quer dirigir e ele quer ser entendido como um adulto. Então, fica aí mais uma questão para o Álvaro também tá desenvolvendo, que é isso aí. Quer dizer, na verdade, será que a gente não está atendendo os anseios do menor infrator? Doutor? Então, sobre o adolescente assumir a responsabilidade para isentar um adulto, isso acontece, sim. Mas isso não explica o fenômeno do envolvimento do adolescente com a prática do ato infracional. Em grande medida, o jovem pratica o ato infracional porque é interessante para ele. A maior parte dos crimes são praticados pelos adolescentes com interesse econômico imediato. Por que o menino
trafica? Porque o tráfico dá muito dinheiro para o menino. E status. Além de dar poder, status, consideração no meio social dele, dá muito dinheiro. Dinheiro que nenhum trabalho lícito vai oferecer para ele. Além da adrenalina, até porque não pode oferecer trabalho para menor, que é outra questão. Para o menor de 16, né? Isso. Mas enfim, a maior parte dos adolescentes cometem efetivamente os crimes. Eles não estão escondendo adultos criminosos. Muitas vezes eles trabalham para adultos criminosos. Mas em outras situações eu tenho visto adolescentes que já são líderes, por exemplo. O senhor tem um exemplo, doutor Diego? Recentemente, tive lá na Vara da Infância um menino de 15 anos de idade que é tido como líder do tráfico. Gente, isso é numa favela em Ribeirão Preto. Não é assustador? Ele comanda, Esse menino, ele é um chefão, ele comanda, ele tem adultos trabalhando para ele, né? Esse menino foi preso com um armamento pesado, com muita droga. Isso é comum. Então, veja, acontece às vezes do adolescente ser usado, né? Ou dele encobrir a falta de um adulto. Mas, em grande medida, ele mesmo está praticando por interesse direto, evidente dele. Então tá aí uma coisa que o doutor desmistificou, porque eu tinha claro para mim que era uma porcentagem bastante alta, essa coisa da responsabilidade. Aliás, me permita só uma coisa que é muito importante dizer. Está na ordem do dia o envolvimento de adolescentes com o crime. E o envolvimento de adolescente com o crime choca de uma maneira especial. Talvez porque a gente pretenda do jovem um comportamento idealizado, mais bonito, menos agressivo. Mas o fato é que a maior parte dos crimes, é importante que se diga, a maior parte dos crimes é cometida por criminosos adultos, não por adolescentes. Nós temos Sem falar aqueles crimes que vitimam nós temos o adolescentes cometendo crimes? Temos, em larga medida. Ribeirão Preto é um exemplo pronto e acabado disso. Mas só para exemplificar, aqui nós temos um juiz de infância e juventude e temos 6, 7 juízes criminais para julgar criminosos adultos. E todos eles abarrotados de processos. Isso está deixando passar alguns chegar na idade adulta, doutor. Naquela questão que eu te falei, Mara. Você tem, por via da mídia, uma pauta em cima dessa questão. Na semana que vem, nós vamos mudar o foco desse debate no Brasil e vamos começar a discutir se o deputado deve ser preso quando ele rouba. Estou entendendo que você acha que a gente está exagerando? Eu acho que nós somos movidos por uma questão emocional, de fato. Política. Se alguém disser assim, se fosse seu filho, você não pensa... Podemos falar que é uma questão... midiática. Se fosse seu filho, você não pensaria a mesma coisa? Talvez alguém dissesse. Nossa, essa questão é difícil. Ser frios nesse assunto. Doutor Álvaro, eu penso totalmente diferente. Eu acho assim, a gente tem que deixar de ser um pouco utópico. E aí existe muita utopia. É lógico que o melhor de tudo seria que nós tirássemos todos esses adolescentes da rua, fizéssemos uma educação de qualidade para eles. Agora, é isso que está acontecendo? É isso que podemos? É isso que nós estamos fazendo hoje, nesse momento? Qual que é o prazo em que nós poderemos dizer que nós adquirimos esse tipo de civilidade, em que nós tiramos todo mundo da rua e está todo mundo na escola, todo adolescente atuando como 16 anos, o de 17 como 17, o do 18 como 18. Isso é a muito longo prazo. E até lá? E até lá é muito bonito quando a gente lê lá, vê no jornal, um menor infrator tal, matou fulano de tal, roubando tal. Quer dizer, e quando isso acontece muito mais próximo da gente, ali pertinho da gente, será que a gente vai continuar achando que esse de 16 anos, não, coitadinho, ele devia estar numa instituição, devia estar estudando, devia estar bonitinho? Então eu acho que assim, tem que parar um pouco com essa utopia. A realidade de hoje, na verdade, diz o seguinte, e isso eu vejo, veja bem, eu trabalho com um consultório particular, com adolescentes que privilegiadíssimos. E vocês imaginam que eu não tenha, na minha clínica particular, pacientes em que a própria mãe os denunciou à polícia porque filhos de professora universitária que, na verdade, chegava em casa, um determinado dia não tinha a televisão, no outro dia não tinha o aparelho de DVD, porque a droga diminui essa distância social aí também, não é, Borba? Quer dizer, então a gente pensa que isso está acontecendo única e exclusivamente lá na periferia, com gente muito pobre e tal. Não é. Quer dizer, é que
efetivamente a sociedade mudou. Se ao longo do tempo isso vier se provar de que mudaram as condições e que realmente o adolescente de 16 anos está se comportando como 16 anos, ou de 17 ou 18, então aí volta a maioridade para 18, ou passa até para 19, 20, 21, 22. Mas hoje em dia dizer que um rapaz de 16 anos ele não sabe o que ele está fazendo, quando ele está aí consumindo droga, quando ele está aí fazendo sexo, absolutamente como qualquer adulto, vejo isso diariamente no meu consultório, e dizer que ele não sabe o que está fazendo. Quer dizer, ele realmente não sabe que ele está cometendo um ato absolutamente ilegal, que ele tem a noção exata de que ele está prejudicando uma outra pesma, porque eu só entenderia... Mas que isso, doutor, ele tem a noção de que ele é menor. Eu só entenderia se houvesse uma avaliação psicológica em que dissesse o seguinte: não, essa pessoa realmente agiu por uma coisa que é irracional. Ele não pensou, ele não tinha conhecimento para fazer isso. Aí eu concordaria que dissesse: não, tudo bem, então ele agiu de uma forma absolutamente irracional. Mas não é isso que a gente vê. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem que aquilo está errado. Chegamos num impasse aqui e o bloco voou, mas eu queria lembrar vocês o seguinte: a fala do doutor Álvaro me remete para uma rebelião, doutor, que houve na antiga FEBEM muitos anos atrás. Eu, ainda estudante de psicologia, estava dentro da FEBEM, trabalhando, estagiando lá dentro. E eu me lembro que o governador, acho que era Mário Covas, na época, apareceu na televisão e disse: porque essas crianças, e a imagem que mostrava era que eles cortaram a cabeça de um e jogavam futebol com a cabeça e jogaram por cima do muro. Me lembro de como mãe, recém-mãe, ter pensado assim: mas criança é o meu filho que está em casa dormindo. A gente vai para o intervalo comercial e volta já para tentar chegar num senso comum aqui com os nossos convidados. A gente já volta. Assisto todos os dias a programação do Canal 20, onde eu fico totalmente informado das notícias de Ribeirão Preto e de toda a região. Portanto, além de assistir todos os dias o Canal 20, eu participo de alguns programas quando convidado do Canal 20. O Canal 20 tem uma relação de comprometimento com a nossa cidade, preocupando-se em fazer de cada ribeirão-pretano parte integrante da nossa programação, com conteúdo 100% local. E você, empresário da nossa cidade, venha fazer parte deste grupo e anunciar no Canal 20. É o melhor custo-benefício para a sua empresa, com telespectadores direcionados, qualificados e algo que temos em comum: a paixão pela nossa cidade. Eu assisto a programação do Canal 20 porque eu acho que dentro do jornalismo nós precisamos ter jornalistas comprometidos com assuntos da cidade, assuntos bem particulares, assuntos bem pontuais. E a gente sente que na programação tem esse cuidado, um carinho pela cidade, tratando os assuntos polêmicos, dando o interesse para isso, mas também tratando do progresso da cidade, fazendo com que a região reconheça o nosso crescimento. Vocês estão de parabéns. Eu quero contar um segredo para vocês, que você aí de casa está pensando o seguinte: mas a Mara, quando abre o programa toda segunda-feira, ela está maquiada, está bem arrumada, o cabelo dela está bacana, e todo mundo acha que a gente acorda assim. Não é verdade. E também não é verdade que eu tenho alguém aqui do DK cuidando do meu cabelo de toda segunda-feira antes de eu entrar. Sabe o que é isso? Um cabelo bem cuidado, bem tratado, ao longo da semana, ao longo dos meses, tratado com carinho, com produtos bons, com especialistas para lá de preparados. Você não precisa ter muito trabalho com ele no dia a dia. Aí eu venho pra cá, a Cris faz uma super maquiagem, pronto. Tô aqui parecendo uma estrela de cinema para você. Sabe aonde você encontra esse tipo de tratamento? No DK. Visita o DK, fala com a Denise, com o Ever, com a Charlie, com todo mundo que me atende com tanto carinho lá. Um beijo para vocês e não esquece,
decai qualidade e beleza só para você. Cris, como é que tá a rede? Queria mandar um beijo aqui rapidinho para uma turma, o Rick Elias, a Thalita Saldini, Maria Eugênia, Juliana Sfer, Gabriel Castaldini, Dr. Paulo Henrique Oliveira, Lucas Pettini e Alan Igor. E aí temos aqui uma participação da Valquíria do Facebook, que ela fala: eles sabem tanto do crime que estão cometendo quanto dos seus direitos, que a primeira coisa que eles falam quando são pegos em flagrante é: eu sou de menor. Eu sou de menor, de menor. Verdade. Vamos partir daí, e eu queria, mas antes eu queria dar um recado. Já tem algum tempo que eu estou falando isso na minha rede social e eu queria lembrar vocês. Lúcia Aparecida Ricardo, quem pega para mim, por favor? Essa senhora ainda se encontra desaparecida. Por favor, quem tiver alguma notícia dela, você que está em casa, na rede social, pela internet ou pela TV, já viu essa mulher pela rua, por favor, entre em contato, pode usar o canal, liga aqui no Canal 20, que a gente vai conseguir conduzir ela de volta para casa. É uma questão até de humanidade. Por favor, olhem quando andem pelas ruas e procure por ela. Maria, o nome dela é Lúcia Aparecida Ricardo e os telefones estão aqui, ó. Mas se não quiser, pode ligar aqui no canal que a gente dá um jeitinho de encontrar ela, tá bom? Tá dado o recado, por favor, colaborem. Voltemos ao nosso tema, então. Nós estamos super divididos aqui, né, professor? Como é que a gente vai resolver essa questão? Eu acho... Eu acho que nós não estamos divididos, né? Nós expressamos opiniões da sociedade, né? Que quer segmentos diferentes, né? Mas que, enfim... Obrigada, isso foi um elogio. Eu acho que eu convidei exatamente as pessoas certas. Agora, eu queria, a partir da fala do doutor, dizer o seguinte: quanto tempo leva para mudar uma sociedade? Quer dizer, a gente não muda a sociedade, uma realidade social, por lei ou por decreto. Isso é utopia. Utopia é achar que, estabelecendo uma lei mais rigorosa, nós vamos inibir o crime. A realidade recente tem demonstrado que isso não acontece assim. O tráfico de entorpecentes, quando eu comecei a trabalhar como juiz há 23 anos atrás, era considerado um crime menos grave do que atualmente. A lei tornou o tratamento do tráfico muito mais rigoroso. Isso fez com que diminuísse o tráfico? Não, pelo contrário, aumentou. Usar arma na rua sem autorização do delegado de polícia, há 23 anos atrás, era considerado uma contravenção me contaram quando aconteceu, penal. Viu, doutor? Eu não estava lá, eu não sei. Era uma contravenção penal, ou seja, era um crime anão, punido com multa. Hoje é considerado um crime inafiançável. Diminuiu o uso de armas na rua? Não, aumentou. Tá, doutor, não é por decreto, mas é por política pública. Por política pública. Agora outra coisa, Por política pública. E vou lhe dizer uma coisa, você lembrou com felicidade do Mário Covas, porque o Mário Covas usou esse momento terrível no estado de São Paulo. Não conheci também não, viu, doutor? Eu era criança, eu me lembro só. Mas para mudar todo o contexto da FEBEM. E mudou. O Mário Covas teve esse grande, inegável mérito. Ele mudou o perfil da antiga FEBEM. Que era um depósito. Hoje é a Fundação Casa. Não mudou só de nome, mudou tudo, a estrutura. Hoje, naquela época nós tínhamos... A concepção, a filosofia, naquela época né, nós tínhamos 10 ou 15 unidades no estado de São Paulo. Ribeirão era a única do interior. Hoje nós temos mais de 150 unidades no estado inteiro. Todos os internos frequentam a escola. Todos os internos, e eu estou falando de mais de 8.500 adolescentes só no estado de São Paulo, têm curso profissionalizante. Cerca de 30% deles reiteram na prática do ato infracional. Vou lhe dizer também de utopia. Utopia é nós imaginarmos que a solução para a violência urbana está na punição, não está. Os nossos presos adultos são recuperados porque são punidos? Será que nós vamos pegar esses menores, vamos abreviar o tempo de vida deles, vamos jogar na cadeia e depois o que a gente faz com eles? Então a cadeia não é a punição, brasileira, são as medidas correcionais. Será, doutor Álvaro, vou fazer agora frontalmente para o senhor. Será que o senhor pega um menor de 16 anos que matou um homicídio, qualquer que seja, que não seja até com aquele requinte de violência, você coloca esse menor na cadeia, deixa ele 5 anos, ele sai com 22 anos, ele volta para o mercado de trabalho ou ele volta muito mais marginal do que ele estava antes? Me diga que essa cadeia brasileira resolve o problema no Brasil. Completando a pergunta dele, e o reincidente? E o Champinha que matou 6? Muito bem colocado, professor. Era exatamente o que eu ia dizer. É isso que eu então você acha que deixá-lo também solto seria a solução? Mas se você
conseguir recuperar esse menor sem mandar ele para um depósito, onde ele vai fazer uma escolarização da violência muito maior, eu acho que é muito mais maléfico. A gente está condenando uma geração, nós estamos pegando nossos jovens, construindo cadeia, como alguém opinou aí, construindo cadeia. Tem mais menor matando, bota na cadeia, tem mais, aumenta, se constrói mais cadeia, resolve. Tá, eu acho que o que está acontecendo aqui, me permitam inferir a respeito do assunto, da nossa situação aqui, até física, é que o que acontece é o seguinte: nós estamos aqui falando com vocês que estão habituados a trabalhar com menores infratores. E desse lado, com pessoas que estão acostumadas a trabalhar com menores privilegiados e que não por isso deixam de ser infratores também, deixam de ter uma porção... Não, ele falou certo, tem Exato. O problema do menor tem várias camadas. Como lidar com isso, então? Porque assim, é fácil compreender, eu vi uma charge hoje na internet, por exemplo, de um menininho dizendo assim, vamos mudar a idade penal para 16, aí ele dá de homem e fala assim, tudo bem, não vou chegar aí mesmo. Né? E visivelmente um menino pobre da periferia, a chargezinha. Mas como lidar com esse tipo de situação? Porque nós temos aí também a cultura dos pais, entendeu? Eu acho que a questão é muito mais do que poder público, muito mais do que a cultural como o Brasil. Eu acho que está dentro de casa. O lar precisa ser reestruturado para essa nova realidade. Me perdoe se eu estiver errado. Veja o seguinte, né? A gente está tratando aí o adolescente, né, e eu lido muito com adolescente, a gente está tratando o adolescente como um ser assim, vamos dizer, absolutamente em desenvolvimento, e é isso que realmente está acontecendo. Mas vamos encarar agora uma coisa assim, não tão grave, mas uma coisa que eu acho que também leva para isso, e que hoje é um tema que está absolutamente na moda, e você domina muito bem esse assunto por ser psicólogo, que é o bullying. O bullying. Quer dizer, o bullying já... Veja bem, você acha que na sua época o bullying era tão frequente quanto é hoje? Acredito que não. Eu tenho absolutamente certeza que não. Assim como não tinha também essa relação desrespeitosa com os professores e que hoje a gente está vendo de uma forma absurda. Hoje esse desrespeito aos professores, na minha opinião, chegou assim ao máximo do que pode existir. Exato. Quer dizer, a ponto do professor ter medo de chamar a atenção de um aluno dentro da escola, com medo da agressão. Me perdoa, quem que mudou nos últimos 30 anos, da época em que os professores não eram desrespeitados até hoje? Foram os adolescentes ou foram os professores? Será que os professores não foram destruídos como uma classe que gozava de uma ascendência moral sobre os seus alunos, porque eram considerados, respeitados, bem tratados pelo Estado, bem pagos, e nos últimos 3 anos foram massacrados e destruídos como classe? Eu concordo plenamente. Quer dizer, deixaram de ganhar bons salários, foram desprestigiados. Exato. Vou lhe dizer uma coisa, Mara, os juízes não trabalham armados e não trabalham com segurança especial e são respeitados. Foram raros os casos de juízes assassinados no Brasil, desde a proclamação da República. Não dá ideia, doutor. Não dá ideia, doutor. O que acontece? O judiciário, ainda que seja bastante apedrejado e muitas vezes merecidamente, ainda goza de uma ascendência moral. Sim. Tem uma valorização, uma consideração, social, uma hierarquia moral bacana. E isso se impõe. A hora que deixar de ter, vai ser também agredido, o juiz também vai ser desrespeitado na sala de audiência, etc. Doutor Gentili, eu discordo do senhor nesse ponto. Eu acho o seguinte, a gente nota que dentro de uma sala de audiência, eu acho que efetivamente não está a realidade da agressão. Porque ali dentro, eu já participei de várias audiências e realmente é um ambiente completamente anômalo do que é uma sala de aula, dominado, do que é um pronto-socorro. O senhor acha, por exemplo, que o desrespeito que se tem hoje de um médico que está lá na periferia atendendo há 12 horas, absolutamente sem dormir, atendendo um paciente atrás do outro, ele tem o mesmo respeito que um juiz tem dentro de uma sala de audiência? Que ele só responde ou ele só se dirige quando o juiz lhe permite e assim mesmo nem diretamente. Eu acho que nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Então, o desrespeito hoje que existe ao professor, o desrespeito que existe ao médico que está ali atendendo, tem uma a mesma coisa raiz. Assim, absolutamente absurda. Lógico que é. Mas todo professor sabe o que eles enfrentam na sala de aula. Eu nunca trabalhei em plantão de periferia, mas o que eu ouço
de pessoas, colegas que trabalham em periferia, são assim, com medo de acabar, ao terminar o plantão, sair na rua. Que deve ser, doutora, tem a gente realidade do lá, jornalista. A gente vai precisar ir para o intervalo, mas que deve ser a realidade do jornalista quando vai para cobrir uma matéria também nessa situação, do professor já ficou mais do que óbvio. Nós perdemos o respeito pela hierarquia, isso, o respeito está aqui pela salvaguardado, doutor, isso inclui mas eu pai, também acredito juiz, que é por essa climatização polícia. toda que o tribunal ou que a lei impõe nesse sentido. A gente vai para o intervalo comercial, estou ficando tão triste que esse programa está passando tão rápido. Não sai daí, volta comigo, que a gente tem um montão de coisa para discutir ainda e já é o último bloco. A gente já volta. Olá pessoal, eu sou o Roberto Edson, estou aqui também para mandar o meu recado para vocês, que eu assisto o Canal 20 porque eu dou o maior valor a gente da nossa terra, porque eu sou de Ribeirão Preto e eu adoro esse canal. Valeu? Sim, alô Ribeirão Preto, dia 27 de abril, sábado, às 21 horas, estarei no Teatro Pedro II com meu novo solo de stand-up. Tsunami, tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica. Se diverte, te vejo lá. Fui! Fala galera, eu sou o Felipe Zap, eu tô no Canal 20 também. Assista a programação jovem, tem espaço pra cultura de Ribeirão Preto e agora em Sertãozinho, hein? Conto com a audiência de todos vocês. Valeu! Olha só, a gente vai voltar com a Cris Meneguzzi agora, né, Cris? Vai, isso mesmo. É muito bom curtir o hábito de ler, não é verdade? Toda semana a Mara vai na Paralê e curte alguns livros por lá. Mas essa semana eu curti. E o primeiro é Tempo é Dinheiro, da mesma autora, de Precisamos Falar sobre Kevin. Tudo que é ruim é bom para você, como os games e a TV nos tornam mais inteligentes. E a última indicação é a Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra. E Mara, vamos aproveitar e já fazer o sorteio já? Olha só, você que ligou aqui, que está doido para ganhar um livro da Paralê, não esqueça, é um livro da sua preferência, qualquer um que você quiser. Você tem uma semana para vir buscar aqui o seu brinde e depois mais uma semana para trocar na Paralê. Não esquece, é bacana, você vai aproveitar. Doutor, você tira um papelzinho desse para mim? Aí. Deixa eu passar aqui. Então vamos lá, rapidinho para a gente ver com qual câmera eu vou falar. Ganhou então essa semana Fátima de Oliveira, do Parque das Andorinhas. E o telefone dela começa com 3239, deixa eu só ajeitar direitinho aqui, ó, 3239, Fátima de Oliveira, tá dando para ver direitinho? Muito bacana, Fátima, vem buscar aqui seu brinde, que você não vai perder essa oportunidade, né não? Bom, voltamos ao assunto e eu queria dizer para vocês o seguinte, nunca antes tivemos um intervalo tão sério quanto o programa. Geralmente eu tenho os convidados tensos e sérios aqui e depois no intervalo eles soltam as frangas mesmo, solta tudo, a gente ri. A gente continuou o debate aqui no intervalo e eu sinto que o tempo está ficando curto. Já quero o compromisso dos 4 que nós vamos fazer um novo programa. Com prazer. Esticando esse assunto aqui, até porque eu tenho uma novidade aí para os próximos dias. O professor disse que queria fazer uma pergunta para os 3. É quase que uma curiosidade científica que eu já fiz em outro momento para outros especialistas, que seria qual o peso da droga de toda essa problemática do aumento da violência na infância e na juventude, balizada por duas questões. Primeiro, porque as pesquisas têm mostrado que o jovem hoje em dia é diferente o formato de como ele experimenta a droga pela primeira vez. Na minha época, que não faz tanto tempo assim, eu lembro que a minha mãe falava, olha filha, cuidado lá na porta da escola, não pega nenhuma bala, nenhum chiclete, não fala com estranho, porque tinha, e o João sabe bastante disso, tinha a figura presente do traficante oferecendo a primeira vez. Não que isso tenha acabado, mas isso diminuiu muito, porque as pesquisas têm mostrado que o adolescente experimenta a droga pela primeira vez numa roda de amigos hoje em dia. Não é diretamente da mão do traficante. Então ele é numa balada, numa festinha, é numa conversa que alguém chega e fala, você quer, você gostaria, e aquilo ali é a gênese de todo o problema relacionado. Tal qual o álcool também. Exato, exatamente. E a segunda base de tudo isso é a questão de droga é droga e o crack.
O problema disso, dessa droga que realmente eu acho que transcende todas as outras. Então a visão biomédica, de um jurista e de um jornalista. Que o senhor falou, mais do que o crack, a minha preocupação é com o álcool. O álcool está na propaganda da televisão, o álcool está nas casas, o álcool está nas baladas. O pai bebe para relaxar, ele diz isso. O álcool tem dois efeitos na visão do adolescente. Primeiro, dá aquele vigor, ele vira um cara bonitão, assediado por várias mulheres. O álcool socializa. Deixa feliz, que quem bebe fica feliz, resolve os problemas que ele possa ter. Então, eu acho que o Brasil deveria fazer uma cruzada contra o álcool, embora eu acho isso utópico. Eu acho, por todo o interesse comercial que existe, eu acho utópico. Depois deveria ser o crack. Eu acho que o álcool é Então você também mais é contra esse processo de legalização, de maconha? Eu acho que não é o momento para esse debate. Acho que tem outras coisas mais espinhentas ainda. Nem no programa, senão a gente não vai ter tempo para isso. Mas a gente vai fazer outro disso. Eu diria para você o seguinte, que para mim, na gênese de todos esses problemas que atingem o adolescente, eu estou falando isso de forma científica mesmo. Eu acho que vem lá de baixo, que se chama berço, significa criação. Hoje eu noto assim que as crianças, elas são educadas com um baixíssimo nível de frustração. E eu acho que nada melhor do que uma frustração carinhosa, assistida dentro de casa para resolver uma série de problemas. Para desenvolver o discernimento dela. No consultório do pediatra também, se eu tivesse tempo eu ia contar isso, viu, Álvaro? Exatamente. O que acontece? A criança nunca é frustrada, os pais acham que a frustração é algo ruim. É perniciosa. Quando, na verdade, a frustração talvez seja a melhor coisa que um pai e uma mãe possa fazer de forma carinhosa, de forma controlada. Por quê? Porque se dentro de casa tudo pode, se dentro de casa qualquer desejo é satisfeito... Na rua também. Na rua isso não vai acontecer. E aí, se essa criança, se esse adolescente não souber lidar com a frustração, já não tiver o germe de lidar com a frustração, dizer, não, eu não posso ter isso, eu não vou ter isso, eu não vou, vamos dizer, agir de forma ilegal ou agir de forma agressiva, porque eu não sei lidar com isso. Quer dizer, esse pai prestou efetivamente um benefício para essa criança? Márcio, eu acho melhor fala da noite. Eu acho o seguinte, que a grande expectativa hoje deveria é o seguinte... ser minha, né? Eu não gostei. Eu acho que aquele pai que mesmo podendo, ele educativamente frustra o seu filho para que ele acione os seus mecanismos psicológicos. Gente, ele está pegando a minha área, ele está me invadindo. Para que ele, na verdade, aprenda a lidar com esse sentimento que é tão comum na nossa vida. Quem de nós até hoje não sofre frustrações em cima de frustrações e por causa disso a gente sai fazendo alguma coisa errada? Absolutamente não. Então eu acho que os pais precisam pensar muito nesse tema, e esse tema é um tema que nós pediatras tentamos muito transmitir aos pais o seguinte: frustrem os seus filhos dentro de casa naquilo que é possível, porque vocês estão fazendo o bem a eles e não o mal. Vocês entenderam por que ele foi pediatra do meu filho? Por essa linha de pensamento que é muito parecida com a minha. Eu tenho 4 minutinhos, adoraria poder continuar desenvolvendo esse tema aqui, mas é que eu tenho coisas importantes que vocês estão desenvolvendo e que a população precisa saber. Queria começar pelo João Borda, que está aí nessa luta, empenhado aí nessa questão das drogas, está com uma coluna no jornal A Cidade, é dominical, é isso? Todos os domingos. Todos os domingos. E você amanhã tem uma palestra, aonde? Amanhã nós temos uma palestra na USP com os alunos de Direito e vamos discutir essa questão das drogas. Interessante a sua opinião sobre frustração. Gostei desse conceito. Ele ficou frustrado porque ele não pode desenvolver ela. Não, e é bastante claro. E obviamente que eu vou reforçar psicologicamente falando, porque é isso que a gente está vendo acontecer. O que mudou, doutor, quando o senhor falou o que mudou foram os adolescentes ou foram os pais, o que foi, ou a lei, o que foi que mudou? Na verdade, os adolescentes estão amadurecendo mais rápido até do que a nossa compreensão. E aí eles estão lançando desafios muito mais maduros para pais que não se amadureceram junto com eles. Então nós estamos sendo pegos de surpresa e não estamos sabendo como lidar com isso. Não sabendo como lidar, nós jogamos para a sociedade, para o senhor julgar, adolescentes despreparados. E você calcule aqueles pais que trabalham mais tempo do que deveriam e não tem tempo
e condições de educação. Nós temos que pensar que tem tido muito sexo e internet. É verdade. A gente vai falar disso. Professor, você escreveu 2 livros. Eu tenho um livro sobre violência escolar, um deles. Onde eu encontro? Na biblioteca24horas.com. Perdi a oportunidade de trazê-lo, né? Pois é, mas vai me trazer na próxima vez que voltar. Mas eu tenho um grupo que trabalha com capacitação de profissionais, de maneira geral, da área da saúde, da área da educação. E esse grupo chama Violência Escolar, que está no Facebook. Se alguém tiver Bacana. interesse. Então, você em casa confira. Doutor, vai haver uma jornada aí de pediatria. Vamos passar por esse assunto ou não? Isso. No final do ano, sempre em novembro, nós temos a jornada de pediatria da Unimed Ribeirão Preto, em que nós fazemos questão absoluta de tratar temas ligados à psicologia infantil. Tá vendo? E Então, eles nunca me convidaram. Ó, desse ano eu vou. Esse ano eu vou. Você vai ser convidada, Obrigada. Mara. Cris, inclusive para ser palestrante. Ah, vou adorar. Cris, nós temos um blog super especial para anunciar hoje. Aí você tá com o nome? Isso mesmo, a gente precisava pegar com o Victor o endereço, que ele não me passou, mas é da ufologia. É do Pedro, Sedub. Sedub. É. Como que você sabe o endereço? É www... Ali, tá aqui. Ah, já tá aparecendo. ufologiasedubblogspot.com. É do menino, é um menino, filho do João Bob, que tá aqui aproveitando e assistindo o programa com a gente. Doutor, eu não tenho palavras, é inenarrável o prazer de tê-lo aqui no meu programa. Quero seu compromisso de voltar, por favor. Sempre que for convidado, é um João prazer. Boda, sabe do meu carinho, do meu apreço e da minha admiração por você. Álvaro, você me ajudou na construção da personalidade do meu filho, devo para o resto da vida a sua contribuição como médico, como pediatra, como pessoa, como amigo. Muito obrigada. Cris, obrigada pela sua participação. Você, Mara. Também a nossa rede hoje ficou meio tristinha, porque não demos muita atenção. Nossa, e teve várias participações aqui, mas a gente foi conversando entre nós e ficou tudo bem. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço todo mundo também. Saibam que estão linkados, queremos vocês 4 juntos no próximo programa. Tem uma surpresa aí para os próximos programas, os próximos Sexo, Arroz e Internet, não percam, porque daqui para frente nós vamos fazer isso, trazer especialistas em temas muito especiais, sabe por quê? Porque você aí de casa é muito especial para mim. Feliz final de segunda-feira para vocês, segunda-feira que vem, se Deus quiser a gente se vê. Henrique, meu bebê vizinho meu que pediu um beijo para você. E uma pronta recuperação para dona Isabel, mãe da Silvia Kozak, que está passando por um momento muito difícil no hospital. Beijo, Silvia, muita fé em Deus. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser.